Pessoal, tudo bem? Bom dia, boa tarde ou boa noite, a depender do horário que vocês estiverem assistindo aqui o nosso conteúdo. Hoje eu trouxe um tema de estruturas estrangeiras, empresas offshore, para poder tratar de uma forma bem objetiva aqui e direta, uma situação que acontece até mais do que se imagina e que gera um efeito fiscal adverso, a depender aí da forma com que se executa aí o trabalho, mas que existe uma opção que a ser verificada na jurisdição da empresa no exterior, que pode evitar o efeito fiscal. Então, do que eu estou falando? É muito comum algumas famílias que têm patrimônio no exterior e empresas offshore, né? A pessoa física residente no Brasil abre uma empresa no exterior, nas jurisdições normalmente BVI, Cayman, e essas empresas são empresas de gestão de recursos financeiros, ou seja, elas carregam uma conta bancária que tem o portfólio de investimentos lá dentro do offshore no exterior. O que acontece? Existem situações onde as famílias, por alguma situação do passado, estratégica, ou questão de declaração, ou enfim, carregam mais de uma empresa ou no seu patrimônio, né? Tem uma offshore A e uma offshore B, cada qual devidamente declaradas no imposto de renda, mas com custo de dólar médio infinito, tal. E chega um dado momento que se pretende enxugar essas estruturas, né? Que se pretende deixar de ter duas ou três ou mais, e se ter apenas uma empresa, que seria a empresa que consolidaria o patrimônio, que ali abrigaria o patrimônio, os recursos aplicados lá no exterior. O que eu já vi, aí, até de sugestão de casas aí, de family office, enfim, de empresas estrangeiras que atendem as famílias, e a gente já discutiu muito essa questão, quando se pretende fazer esse tipo de planejamento, que é a questão da transferência do dinheiro para uma única estrutura. Ou você pegar e integralizar as cotas da sua offshore na outra para poder depois fazer uma extinção, enfim. E não se atenta, na grande maioria dos casos, as pessoas não se atentam para o efeito tributário que isso dá no Brasil. Porque quando eu faço a integralização de capital no exterior, para a Receita Federal do Brasil, a integralização ela é uma alienação. A Receita Federal do Brasil considera a integralização uma alienação. Por que eu estou falando isso? Porque se é alienação, em tese, né, do ponto de vista legal, quando se faz a integralização de capital no exterior, eu teria que apurar, aí a pessoa que faz a integralização teria que apurar eventual ganho fiscal nesta integralização, e eu ganho basicamente da variação cambial, porque muitas vezes você carrega um custo na sua declaração e é menor do que o valor do dólar no momento dessa transferência, dessa integralização. Então, isso é uma questão que muita gente passa por isso e não faz a devida análise. Eu já vi, inclusive, algumas casas aí orientarem no seguinte sentido: olha, pode fazer, não tem risco nenhum, porque eu estou fazendo a valor de custo, a transferência, né? Ele se baseia no artigo 23 da Lei 9249, que prevê a integralização a custo, mas ela é uma situação geral, ela não é específica para essa situação de bem em dólar, né, ativo em dólar. Então, é uma questão delicada, porque a depender aí da variação cambial do período, você pode ter um ganho fiscal tributável, relevante e às vezes até ser mal orientado a fazer sem se alerta de que há tributação dessas operações. Existe um formato de reorganização societária no exterior específico que evitaria essa realização da variação cambial na reorganização, na eliminação de estruturas offshore, né? Quando você tem a intenção de ter apenas uma. Então, um formato específico que precisa ser analisado no exterior. A gente já fez, inclusive, isso no escritório, algum tempo atrás, e até recentemente também, e precisa ser analisado caso a caso. Quem tiver numa situação, como o tema é bastante específico, quem tiver numa situação similar a essa, ou tiver interesse de saber mais sobre o assunto, entre em contato com a gente, tem os dados do WhatsApp na descrição do vídeo, fala comigo e a gente organiza uma conversa para entender qual é a situação do patrimônio lá fora e poder orientar com o objetivo de se evitar a tributação numa reorganização societária do patrimônio em offshores, empresas offshores. Tá? Eu sou Alexandre Rodrigues, um abraço a todos.